olhando ali debaixo da escada, mas vamos começar falando de um desdobramento de um triângulo amoroso dos infernos. Pelo seguinte, acabou em morte, na morte de uma jovem lá em Praia Grande, e de um jovem, melhor dizendo, correção feita, e claro, isso seria digno de um roteiro dos mais macabros, né? Envolvendo a questão da traição, que sempre leva as pessoas aos seus instintos mais selvagens. Eu vou tentar explicar aqui, mas o nosso querido David de Tasso vai me ajudar também. David, traz aí o abre-alas pra gente entender essa loucura toda. Pois é, Marinho, esse caso tem chamado bastante atenção, a gente divulgou, né, tem acompanhado nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan, mas agora o caso ganhou novos contornos, por isso que a gente vai falar também dele. O Igor e a Rafaela, eles eram casados. O Igor era irmão de Marcele, que era casada com o Mário. Rafaela e Marcele ficaram, então, uma noite, no mesmo dia que Rafaela ia sair com o Mário, com quem mantinha um caso. Então, resumindo, Igor, que era amigo de Mário, descobriu que foi traído pela esposa com o melhor amigo também. Ele acabou sendo esfaqueado com vários golpes. Mário está foragido e os vídeos das câmeras de segurança estão ajudando a polícia a desvendar melhor esse caso. Então a gente tem algumas imagens que foram divulgadas pela polícia, até mesmo nas apurações, que mostram os momentos exatos ali da noite do crime que ocorreu no dia 31 de agosto. Lembrando que a Marcele e também a Rafaela, elas estão presas, que aparece para quem nos acompanha por imagens, elas no elevador ali em clima descontraído, né? Logo depois de uma balada. E aí elas entram no apartamento da Marcele e na sequência elas têm um relacionamento amoroso. Só que a Rafaela também mantinha um relacionamento com o então marido o Mário, né? Que é cunhado do Igor. Então, só pra gente entender o caso. Tentar entender, a gente vai ser o mais... São amigos, né? Por isso que a gente está muito bem acompanhado aqui, David. E, com certeza, mais outras 4 cabeças podem nos ajudar a explicar isso da forma mais didática aí pro nosso público, que pode estar um pouquinho tonto tentando entender essa teia de traição, que é mais um reflexo dos tempos sombrios pelos quais nós passamos e os reflexos trágicos de mais um desses relacionamentos modernos, entre aspas, por assim dizer, né? Mano, Pepe, Maria, essa batata quente tá no colo de vocês. Baixaria, é a única palavra que eu tenho pra dizer. Tentando ajudar a entender, são 2 casais. Vamos lá. Isso. E aí? Arredonda a bola pra mim. No núcleo dos 2 casais estão irmãos, né? Isso, o Igor é irmão da Marcele, por parte de pai. Pronto. E aí, o cunhado traiu né? O melhor amigo, isso. O Mário, que é o cunhado, o Mário é casado com a Marcele. E aí ele teve um relacionamento com a Rafaela. E desse relacionamento também, depois das investigações, até mesmo elas relataram isso, porque o Mário ainda está foragido, a Rafaela também ficava com a Marcele. Só que qual que é o X da questão? O Igor, ele teria descoberto a traição, cobrado satisfações, até o vídeo mostra que eles estão discutindo dentro do elevador. E aí, dessa discussão entre o Mário e o Igor, eles, então, teriam brigado ali no apartamento da Marcele, e aí o Igor acabou esfaqueado. Então, o Igor foi traído, tanto pela irmã, como também pelo amigo, e a Rafaela também está sendo investigada. Então, ainda não se sabe ao certo quem que participou efetivamente do crime. Se foi a Marcele, que é a irmã do Igor, ou se foi só o Mário que desferiu os golpes ali de faca, né? Até a blusa dela... da Marcele, nessa imagem que a gente está mostrando agora, mostra que ela tá com marcas de sangue na camiseta. E aí a dinâmica dos fatos. A Rafaela não participou efetivamente, segundo as investigações, até a princípio, a informação que foi apurada, né, dos golpes de faca. Porque ela saiu antes do Igor e do Mário chegarem. Pepe, coloca aí, por favor, aquele belo chapéu de Sherlock Holmes da Toscana e nos ajude aqui a entender esse quebra-cabeça macabro, por favor. Ô Marinho, eu primeiro quero falar que eu admiro muito o David, né, cara? Porque eu li essa matéria umas 10, 20 vezes, eu não entendi absolutamente nada. E o David, junto com o Mano, conseguiu explicar para os telespectadores exatamente o que aconteceu, né? Nesse caso aí, que realmente mostra, de certa forma, a degradação familiar, né? Você vê, por exemplo, que a família é um núcleo realmente importante, né? Não só pelas questões do conservadorismo, né, mas por questões realmente de evolução da sociedade, né? Aí você vê, por exemplo, que a irmã casada com uma pessoa que supostamente... Com o Mário. Com o Mário, né? A irmã casada com o Mário
que supostamente traiu, né, a mulher do irmão, assim como a própria irmã teria traído também com a Rafaela, né? Com a própria cunhada. Com a própria cunhada. Ou seja, realmente vê a degradação do núcleo familiar, né? Então, realmente é um caso triste. Uma traição dupla, basicamente. O Igor é vítima em todas as camadas dessa história, por tudo que a gente sabe até agora, né? Ele é vítima de uma traição da própria esposa, de uma traição da própria irmã e de uma traição do próprio cunhado e amigo. Do melhor amigo dele. E acaba morto na história. Então, assim, aí um ponto interessante também, Marinho, é o seguinte, né? Você vê que esses crimes passionais, né, não tem nenhum tipo de justificativa, né? Acontece porque realmente a paixão e os sentimentos afloram, né? Então, as pessoas, infelizmente, não têm a capacidade cognitiva e a capacidade emocional de lidar com uma situação como essa, a grande maioria, né? Ou uma minoria que gera um caso como esse, né? E é aquilo, né? Quando o negócio já começa errado, para ele seguir escalando igual uma bola de neve de depravação e traição, é uma coisa, quase que uma espiral incessante ali vai desmoralizando a situação por completo, né? E os vídeos também nas redes sociais sempre tinha ali ingredientes, né? Ambas se beijando, alguns indícios, se beijando, elas se tocavam em alguns momentos, assim, de uma forma mais íntima, né? Então, realmente é um caso, assim, que chamou bastante atenção e tem tido esses desdobramentos, né? Com essas imagens que foram divulgadas agora, do momento da dinâmica ali, logo após a morte do Igor. Eu aposto alto de que não vai demorar muito para ser o próximo episódio de algum True Crime na próxima plataforma de streaming mais perto de você. Jéssica Peixoto, o que você achou dessa loucura completamente insana que a gente está repercutindo aqui? Você entendeu aqui o quebra-cabeça? Eu entendi. Estou aqui bem atenta para ver se realmente consigo desvendar esse mistério. Mas eu tô igual o Pepe, eu tô impressionada com a inteligência do David e do Mano. Mas assim, o que mais me surpreende nessa situação toda é a falta de vergonha na cara, né? Como sociedade, a gente não pode ignorar que uma vida foi tomada, né? Mais do que traído, ele foi assassinado por pessoas que, em tese, ele deveria confiar. E não são qualquer pessoa, quaisquer pessoas, assim. São pessoas que eram do ciclo familiar dele. Então, acho que isso torna tudo ainda mais assustador. Se elas queriam viver uma linda história de amor entre elas, que elas avisassem o irmão e o marido ali para que ele entendesse isso. E o mesmo ali, parece que... Não sei se esse terceiro personagem, que é o marido da irmã, se ele também estaria junto ali nesse triângulo amoroso, ciente de tudo. Esse seria aí, por assim dizer, um trisal. Mas muito triste, eu fico imaginando como fica a família depois de uma notícia dessa, né? Porque eu acho que os pais, a família fica extremamente impactada, porque não só perde um filho, acho que perde dois, né? Porque a confiança, a admiração, muitas vezes essa família nunca mais vai estar estruturada novamente. Mas, David, o fato é que, apesar de toda essa teia complexa aí de cunhado que é acusado de ter traído a vítima... mas que ainda é cunhado no papel, e aí o advogado disse que, na verdade, não, foi a cunhada que traiu a vítima e que é a cunhada também no papel, pelo que eu entendi, tá? O fato é que um homem morreu de forma brutal no meio disso tudo. E a gente não pode esquecer isso. A nossa produção também entrou em contato com a Rose, que é a mãe do Igor, né? Chegou a conversar com ela, até propomos uma entrevista com ela, mas ela tá realmente muito sensibilizada. A mãe do Igor e da Marcele, né? Imagina a mãe nesse caso específico. Não, é por parte de pai, né? É parte de pai? Eles são irmãos por parte de pai só. Mas, assim, tem uma filha também envolvida no meio, e aí como é que fica a criança? Mas imagina o pai nessa situação, então. É a figura mais interessante do ponto de vista... da situação dessa história toda, né? Porque ele é pai da vítima e da algoz. É pai da vítima e da algoz. É uma situação realmente... Agora, as duas mulheres envolvidas nessa história se entregaram à polícia, né? Sim, exatamente. E o homem, o cunhado, Mário, está foragido. Então, enfim, pelo menos nesse sentido, elas estão cooperando com a polícia agora. Ele ainda está assumido, né? Falando em Mário, poucos sabem, mas o delegado Palumbo, o nome dele é Mário Palumbo. Eu fico imaginando que o delegado Mário Palumbo estaria falando sobre esse caso. Claro que esse cara aí, eu não sei imitar ele, tá? Eu darei meu melhor, mas... Enfim, em resumo, o que você imagina que o Palumbo estaria falando agora, Pepe? Viu, Pepe? Como a faca também mata? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver você querer proibir a questão do armamento no Brasil. A arma branca também mata.
E se o cara tivesse armado, teria salvo a vida dele. Ele ia pra esse caminho aí, Palumbo, com certeza. Mas eu acho que tem uma coisa assim, que esse é um caso tipicamente passional, né? Ou seja, é um caso que em qualquer país ele pode acontecer, né? É muito diferente de casos de crime organizado, dos casos de polícia, enfim, de um crime mais estruturado, onde a política pública é capaz de prevenir. Nesse caso, a gente está falando das paixões humanas gerando essas situações que são dignas de novela, né? Que são dignas e que podem acabar acontecendo em qualquer lugar. E o ponto interessante é o seguinte, mano, a gente não sabe, né, como lidar com uma situação como essa complexa, né? A primeira coisa que você aprende na faculdade de Direito é que qualquer pessoa pode ser vítima de um crime e pode ser autor de um crime, né? Então, numa situação como essa, de paixão, né, de emoções à flor da pele, ninguém sabe como é que vai lidar com a situação, até acontecer. O advogado da Rafaela garante que elas tiveram um relacionamento amoroso só na noite do crime. Não existia um relacionamento antes. Mas, claro, né, as investigações agora vão revelar. Porque a polícia consegue, por meio dos celulares das pessoas envolvidas, obter mensagens, por mais que elas tenham sido apagadas, de trocas de mensagens, ligações e tudo mais. Então, eles têm mecanismos para identificar o que de fato aconteceu. Intimidade elas tinham, né? E aí acaba sendo quase um detalhe se elas tinham ou não envolvimento sexual prévio. Inclusive, as imagens que a gente está projetando aí, mano, vão exatamente ao encontro do que você está falando. Essa intimidade já havia de antes. Era mais do que flertes ali. Você sentia uma coisa, uma conexão suspeita, talvez, no ar. Também eu acho que não dá pra, sei lá, criminalizar a intimidade entre cunhada e... Entre cunhadas, no caso. Porque muitas amigas ficam próximas, né? Exato. Mas... Não, peraí. Existem amizades próximas, né? O fato de estarem numa festa não quer dizer que tenham um envolvimento sexual. Agora, David, uma coisa que coloco também é que parece que os dois casais estavam separados. Sim, eles dizem que estavam num ambiente de separação, assim. Ou seja, o Igor e a Rafaela estavam separados e a Marcele e o Mário estavam separados também. Né? Ou seja, na verdade... São 4 pessoas ali que estavam no momento crises de separação. Conjugais, ali, e isso é curioso porque abre um outro aspecto psicológico nessa história, né? Porque, aparentemente, eram 2 casais que conviviam como um círculo de amizade, que saíam juntos, num processo de separação, onde às vezes há uma resistência à separação também do grupo de amigos, porque a gente sabe que quando se tem amizades entre casais e os casais se separam, isso acaba gerando um impacto na dinâmica da própria amizade. E aí, às vezes, Mas eu acho que o bom é ressignificar, né? Exato. Sei lá, se quiser você casar com a minha ex-mulher, pode casar, eu caso com a tua ex-mulher e fica tudo em família de novo, né? Imagina que legal. E parece que o Jacques Wagner teve uma situação como essa, né? O Jacques Wagner? Sério? O Jacques Wagner é casado... Como é? O Jacques Wagner... Como é, Bar? O Jacques Wagner é casado com a mulher do... Senador da Bahia? Senador da Bahia. Casado com a mulher do... Meu conterrâneo. Ex-mulher do melhor amigo, e o melhor amigo dele é casado com a ex-mulher dele. Ou seja, era um grupo de amigos, 2 casais, os núcleos de casal trocaram e continuaram todos amigos. Mas muito estranho isso, né? Dá a impressão que... Será que a pessoa não ficava de olho na outra quando estavam juntos? Mas é uma grandeza um risco que eu sempre sinto... se Sério, assim, eu acho que é estranho. Grandeza, bebê. Não, assim, ninguém é dono de ninguém. Né? Começa por aí. Sim, mas... Se a pessoa quiser trocar e casar com o melhor amigo, e se outra pessoa não se sentir incomodado com isso, acho que é um gesto de grandeza muito grande. Né? Não que eu concorde com isso, né? Até tô vendo a Kelly olhando pra mim com uma cara... Já achei que o PP estava praticando isso. Eu também. De olho na mulher do melhor amigo, sei lá. Isso nunca aconteceria comigo nesse caso. Eu estaria junto na festa. Gente, bom Olha só, dia. Sextou. Vamos querer bancar também os anjinhos barrocos aqui do Morning Show, porque, assim, é concebível que pudesse ter um relacionamento a 3. As pessoas levam a esse tipo de situação. O que realmente eu acho que é o X da questão aqui, o ponto que mais levanta, enfim, sobrancelhas e pontos de interrogação até agora, a Polícia Civil está aí tentando elucidar os fatos, é que esse assassinato do Igor Pereto, 27 anos só, acaba acontecendo depois do relacionamento. Por que essa relação sexual foi o estopim para isso? Foi a virada de chave para isso? Porque ele descobriu que a Rafaela ficava com o Mário. Isso, ele teria... aí enlouqueceu. Pronto. Querer tirar satisfação e tudo mais, e aí... Eu acho que é isso. Se me permitem só colocar uma última coisa, que o barato e o combinado, às vezes, não sai caro.
sabe? Se a questão da traição é o pior nesse caso. Se tivesse um pacto de confiança, os casais resolvessem fazer, né, a questão da poligamia, que é algo que tem ganhado bastante adesão, e se houvesse abertura sobre isso, acho que seria não teríamos escalado para tamanha violência que foi o que foi visto aí, né, nessa situação. Era um momento de crise dos casais, Sim. né? Então, talvez não fosse nem uma questão de combinado ou não combinado, mas como eles tinham terminado, em tese, tava ali numa situação... Mas estavam todos juntos numa balada, voltaram juntos, alcoolizados, né? Tem todo um contexto também, um pano de fundo que... E é difícil de ter a dimensão humana exata de todos os envolvidos ali. Também a gente não sabe se como ele reagiu, né? Ele pode ter reagido ou não, de forma... A gente não sabe nem se é por conta disso que aconteceu a situação. A gente segue adiante aqui, muita coisa pra gente repercutir. Se vocês acharam que a nossa cota de polêmicas tinha acabado, pensaram errado. Porque é o seguinte, mais capítulos absolutamente alucinantes e inacreditáveis do caso Deolane seguem aparecendo. A mãe tá estourada. A mãe tá... Quer meu lugar aqui? Aqui, Desculpa. Aqui, ó. Sextou. Veio bem. Tem que entregar, tem que reconhecer. Mas olha só, vem mais uma bomba nessa história toda. Agora, quem foi indiciada pela polícia foi a advogada dela, que também já participou de um reality show. E hoje é famosa na internet por trazer soluções jurídicas, é o que ela oferece. Isso, claro, para influenciadores e artistas, como ela mesmo se descreve no Instagram. Segundo a investigação, né, a advogada, que é a Adélia Soares, teria se associado a chineses para abrir empresas de fachada para explorar jogos ilegais no Brasil. David, que história é essa? Traz um detalhe aí pra gente e a gente começa a dissecar mais essa loucura aqui. Pois é, a Adélia, ela ficou bastante conhecida até por cuidar de pessoas famosas, né, de ser advogada de famosos. E aí ela estaria cuidando do caso da Deolane. Só que as investigações ainda não revelaram se ela tem a participação também junto com a Deolane nesse esquema de lavagem de dinheiro e das bets também, porque ela teria então essa ligação com os chineses para a prática de jogos de azar, ela até tem ligação com uma das bets, mas os casos, segundo a polícia, não teriam relação. Mas claro que as investigações vão avançar e chama bastante atenção do fato dela estar associada, né, a essa questão. Mas ela nega, viu, que tenha qualquer ilegalidade nas ações. Agora, Jess Peixoto, minha querida, é um daqueles casos que o ditado popular se faz validado, né? Quanto mais mexe, mais acaba fedendo, né? A gente vendo essa situação toda... Agora, até a advogada enfiada nessa loucura. O que você está achando? Não, e eu vou até além. Eu acho que tem um segundo ditado, André. Me diga com quem tu andas, eu lhe direi quem tu és. Eu acho que o entorno inteiro da Deolane é quem ela aluga, é a advogada dela. O entorno inteiro está envolvido em alguma investigação, algum tipo de suspeita, e isso segue nos surpreendendo. Agora, a realidade, o que é mais chocante nisso, uma advogada que conhece as leis, que sabe dos riscos, acha que passaria impune em relação, às vezes, possíveis contratos escusos, às vezes, possíveis situações ali que poderiam render para alguns cadeia. Então, assim, de fato, isso reforça o que Palumbo sempre diz, o que eu, David, sempre dizemos aqui, que é a questão da impunidade. A impunidade no Brasil é tão grande que as pessoas, quando elas têm dinheiro, elas têm certeza que nada vai acontecer a elas. E aí, essa situação toda se desenha cada vez com um novo personagem que está possivelmente ligado a algum tipo de ilegalidade, e todos eles conectados à doutora Deolane. Inclusive, é inacreditável, né, que até a advogada da Deolane agora está precisando de uma advogada, e a Deolane sempre com esse pendor de se associar às subcelebridades. Daqui a pouco vai botar quem para defender ela? O Kleber Bambam na frente do presídio? A Adélia também não deixa de ser uma subcelebridade porque ela participou da edição do BBB em 2016, né? Exatamente. Agora, mas algo que, para mim, enfim, já era flagrante, para todos nós, no caso, né? Mas a justiça foi lá e confirmou de uma vez por todas que a família de Deolane pagou, sim, para fãs ficar ali na frente da prisão, né? Não tem ninguém que resista a um pãozinho com mortadela, um cascalho. Carpideiras pelo avesso, como eu falei. Carpideiras pelo avesso. Olha, é porque tem vídeos nas redes sociais, né? Até um deles mostra que a Daiane estaria pagando para uma das pessoas até R$300 para ficarem ali na frente, causando um tumulto. É uma situação ali de, olha, estamos indignados com a justiça pela prisão da Deolane. Claro que esse caso está sendo investigado, mas segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco, é verídico e há, então, essa acusação também.
Tem algum crime Resta saber como é que nisso, foi essa remuneração. Pepe, de fazer uma balbúrdia na frente do presídio, alguma coisa desse tipo. Tem alguma previsão legal? Bom, eu não sou criminalista, né? Mas até onde eu sei, não há previsão legal contra isso de forma alguma, né? E é bom lembrar o seguinte, né? Tudo bem que esse caso é bizarro, né? Pagar fã pra ficar na frente do presídio é bizarro. Mas não dá pra gente também... Certamente atrapalha o trabalho das pessoas ali, né? Mas isso é normal. Se a lei fosse levada minimamente a sério, isso deveria mas configurar obstrução de justiça em algum grau. Não, peraí. Em algum grau. Peraí. Que isso? Quando tem um crime, por exemplo, eu lembro quando teve o crime, esqueci o nome da vítima lá, da menina que caiu do... Nardoni, por exemplo, a delegacia inteira do caso estava cheio de gente ali, popular, que estava ali em frente querendo saber notícia, querendo dar apoio. Mas isso foi comoção, Sim, claro que é diferente. Claro que é diferente. Mas a questão é a seguinte, não dá pra gente, como um bom liberal, mano, não dá pra você querer criminalizar a liberdade da pessoa o direito à manifestação, pra onde ela quiser. Né? Não é. Agora, isso o problema é o seguinte, mas... a questão ali do caso da Delany, né, que eu acho que é o mais bizarro, é que além de ter pessoas que foram pagas para estar lá, teve pessoas que, por livre e espontânea vontade, estavam lá também. Então, o problema da idolatria, né, que essas pessoas que seguem os seus ídolos sem nenhum tipo de crítica, né, isso bizarro por si só. Isso é mais preocupante. Nada, né? Às vezes tem uma multidão num lugar e aí as pessoas vão ali quase que imitando sem nem se Mas a gente desconfia um pouco porque quando ela saiu, não sei se vocês se recordam, um vídeo mostra um barulho de rojão, né? E aí você fala, a pessoa compraria rojão pra... não sei. Mas aí planejado pela... Se a família tava pagando para as pessoas estarem ali, é fácil terem comprado rojões. Maninho, eu te falo uma coisa, cara. Se você for preso um dia, eu vou soltar rojão quando você sair. Porque você seria preso de forma ilegal e ilegítima, como eu te conheço. Calma. Então eu estaria na frente do presídio, estaria na frente da delegacia, fazendo algazarra, e quero ver quem me tire de lá. Você está preso no meu coração. É brincadeira. Que história é essa desses memes aí, Pepe? Me ajuda, já que você tá todo risonho, tá todo cheio de gracejo hoje. Não, pra você Tá ver... rolando meme nessa história toda, imagina. Existe o meme que é o seguinte, né? Tá tendo várias discussões, várias empresas de turismo estão fazendo excursão, né, para levar os fãs até até o presídio em que a Delany está, né? R$830, parece que é o valor de ida e volta. A página da minha cidade postou. Então, ou seja, tá tendo vários memes sobre isso, né? Ou seja, se tem demanda, se tem demanda, tem o quê? Vai ter oferta. Ou seja, como existem vários fãs que gostam da Delany, independente do que a Delany faça ou não, né? Então existe o serviço do tal capitalismo selvagem, que a Maria e o Mano concordam e aplaudem, para levar, né, os fãs de Recife até o... O ponto engraçado é que presídios costumam Temos esses memes. Só um segundo, Mano, por favor. Temos os memes aí na tela pra gente projetar, pra gente entender do que se trata essa história toda. Bate e volta. Olha lá, ó. De Prudente a Buíque, Pernambuco. Maceió, Buíque, visitar a doutora Delany. Promoção exclusiva. De Prudente a página da universidade. Eu tô com uma ideia boa, gente. Tô com uma ideia boa de uma matéria. Vou mandar o David lá pra pegar esse bate-volta. Seria bom, entendeu? Aí ele sai do Money Show, né, um dia, né, e ainda faz a matéria, fazendo bate-volta com os fãs da Delany. Gostei dessa matéria. E aceita Max, Visa, Mastercard. Você vai junto, então. Vamos juntos. Uma coisa engraçada é que em Pernambuco há a tradição do trem do forró, que leva as pessoas para Caruaru com um trem estilizado, com um trio de sanfoneiro dentro, já tocando, para as pessoas irem no clima. Como seria a climatização de uma van dessa, né? O que é que teria? Agora você tem a carreta da Delany, né? Olha só, eu acho que eu sou genial nessa minha ideia de mandar o David pra lá fazer essa coisa. Eu achei genial. Será que Helena libera? Helena?